Olá para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo. Estou hoje fazendo uma mandala aqui ao vivo com vocês. E não sei se essa live vai ficar salva, talvez a live fique salva, mas eu quero fazer hoje com vocês aqui uma mandala. Então eu estou preparando aqui meu material e quem tiver dúvida sobre mandala, psicologia analítica, a gente vai conversando também. Tô vendo que a Cláudia chegou aqui. Vamos ver quem mais chega por aqui. Vamos ver o que vai sair, né? Vou começar a riscar aqui a mandala. Enquanto isso, eu tô ouvindo musiquinha aqui de fundo que eu não posso compartilhar com vocês. Pelo simples motivo de direitos autorais, né? Tô ouvindo aqui, tá tocando Verás, da Madonna. Do aloe vera. Então, a gente primeiro... Eu faço a minha mandala aqui, muitas vezes com a ajuda do compasso, sim. Tá? Como um guia para mim. Então, eu faço as marcações. Vou usar lápis de cor. E vamos ver o que vai sair aqui, ó. Nessa quinta-feira fria. Aí eu uso também, pego a ajuda do esquadro também. Que eu gosto da mandala simétrica, né? A gente pode também fazer mandala sem a ajuda do compasso, sem a ajuda de esquadro, essas coisas todas. E dá para ficar simétrica também. Com o tempo a gente vai criando os recursos para simetria também, mas eu gosto muito também de ter alguns pontos aqui importantes de apoio para mandala, né? Quem estiver chegando hoje pode mandar pergunta de psicologia. Eu estou desenhando aqui, riscando com vocês uma mandala, fazer uma mandalinha aqui com vocês. E eu sei que tem bastante gente que gosta de mandala. É um tema que muitas pessoas perguntam sobre o que é mandala para psicologia junguiana, né? Se a gente usa na abordagem da psicologia, da arte-terapia junguiana, a gente usa. A gente usa bastante, é uma técnica que eu gosto muito. E tô ouvindo aqui uma Rita Lee, que eu não posso compartilhar a música com vocês por conta de direitos autorais, mas tô ouvindo aqui Mutante, da Rita Lee. Show de cana. Ó, então já fiz o risco de círculos aqui, não sei se dá pra ver. Faço fraquinho porque depois a ideia é apagar isso aqui, né? E marquei aqui em 4, né? Os pontos aqui com o esquadro. Mas aí eu também gosto de marcar algumas questões em ângulo também, né? Em ângulos de 45 graus também. Se a gente vai fazer isso aqui em termos de 8 pontas ou 4 pontas, isso aqui ajuda bastante, tá? Rejeitada, me dá um nó na garganta. Quem conhece aí Rita Lee? Calma de toda mágoa, depois eu passo pra outra como mutante. E aí, vocês estão vendo aqui nasceu uma mandala. Eu faço muitas mandalas, eu gosto muito de trabalhar com mandalas. Eu tenho uma peça de teatro inteira com a escrita pictórica, que é justamente a partir da cena. A gente tinha... A gente não, eu me coloquei como proposta de escrita, né? A partir da cena escrita, ou eu fazia uma mandala, ou a partir da mandala eu fazia uma cena. Essa peça chama Desalinho. É uma peça que eu quero encenar, ela não está publicada ainda, porque eu quero encenar ela em breve. E vamos ver o que acontece. Eu estou aí conversando com uma pessoa para ver se a gente flui na negociação da encenação, né? Ó, fiz já em 45 graus também, né? E só abaixar mais um pouquinho aqui, deixar bem baixinho. Que eu gosto também de colocar algumas músicas específicas. Às vezes eu gosto de colocar mantras para fazer a mandala. Eu gosto muito de mantras indianos, né? Mantras ligados ao hinduísmo, eu gosto. Não sou vinculado ao hinduísmo, mas eu gosto muito.
né? E os mantras, eles inspiram, né? Então, de repente, você pode escolher um mantra voltado para um deus, para uma deusa do hinduísmo, se você tem essa pegada. Músicas não cantadas, músicas cantadas, tudo vai de acordo com o que você quer. Eu tô usando aqui a minha playlist, que todo ano eu gosto de montar uma playlist com algumas músicas que me inspiram naquele ano. E hoje eu tô aqui botando essa playlist, fazendo essa mandala. Gabriel Andrade aqui também, meu príncipe lindo, analista junguiano também. Tô fazendo mandala hoje, gente, ó. Então vamos lá. Não sei se essa live vai ficar salva. Mas o Jung, ele começou fazendo descobriu mandalas, né? Ainda quando ele atendia pessoas no pós-guerra, né? Ou pessoas que trabalhavam com guerra, não me recordo. E aí ele percebia que ele se acalmava muito quando ele tinha um bloquinho de notas, que ele fazia uns desenhos e acabavam tendo a forma de mandalas ali. E conforme ele foi estruturando a psicologia analítica, né, a mandala tem uma representação que é o self, o si mesmo, né? E a mandala, ela acaba representando aí a nossa totalidade psíquica, né? O núcleo e a totalidade ao mesmo tempo. E mandala não é muito da nossa cultura, né, brasileira aqui, mas a mandala, ela tem essa representação simbólica do self, né, o todo. Ela tem movimento. Uma mandala é uma imagem que converge para um centro. Então a mandala, ela tem simetria e ela tem proporções e ela tem convergência para um centro. E ela pode ser redonda, quadrada, retangular, desde que converja para um centro, tá? Então eu tô criando aqui com vocês ao vivo uma mandala para hoje. Vamos ver o que sai aqui. Agora eu tô ouvindo Dois Perdidos, da Cato. Cato maravilhosa, gente. Outro dia encontrei a Cato na frente do Parque Augusta. Aí eu tenho esses lápis de cor aqui que eu gosto muito. Aliás, lápis de cor da Faber-Castell é traumatizante pra mim, porque sempre quebra tudo. Mas esse modelo aqui dessa categoria aqui, EcoSoft, não costuma me dar problemas. Mas antes de pintar, antes de usar o lápis, a gente vai riscar a mandalinha aqui. Então, vocês estão aqui comigo. Essa música tem uma letra interessante, ó. Tá fazendo frio nesse lugar onde eu já não caibo mais, onde eu já não caibo mais, onde eu já não caibo mais e já não caibo em mim. Linda essa música, né? Então vamos lá. A gente vai usando lápis, a gente vai usando lapiseira, borracha também. Aí a borracha da gente sacaneia a gente. Gente, que estrago que essa borracha fez. Ela tá limpa. Gente, ele estragou real isso aqui. E a vida como ela é, né, gente? A gente vai incorporando o que acontece de tragédia aqui também, né? Eu vou mostrando aos poucos, Andréia, porque eu não consigo colocar o celular para mostrar no ângulo aqui, tá? Eu cheguei a pensar nisso, mas o meu tripé eu não consegui encaixar para fazer isso. Mas, ó, deu ruim, deu uma borrada aqui. Vou mostrar assim. Prometo, vou mostrando aos poucos as etapas aqui. Mas eu tô frustrado com essa borracha que sacaneou. Nossa, e ela tá ruim mesmo, essa borracha. Mas aí eu vou fazer depois talvez uma leve ampliação simbólica com vocês aqui. Do processo como um todo, tá?
Agora tá tocando Adriana Calcanhoto, Esquadros. Olha que interessante. Remoto controle. Ó, então tô fazendo o centro da mandala. Deu uma bela de uma borrada. O que será que esse centro borrado vai virar? Cadê você? Não tem ninguém ao lado. Remoto controle. Já mostro. Eu gosto muito de desenhar mandalas com temas florais, tá? E assim, mandala, quando a gente faz por computador, quem tem dom de fazer pelo computador, vai ficar perfeitinho naqueles livros de colorir que tem por aí. Mas quando a gente faz a nossa, a gente vai buscar a simetria, mas nem tudo vai ficar perfeitinho, né? Então, assim, você tem pétalas que são orgânicas, né? Elas remetem a uma simetria, mas elas não são exatamente. Então, tem a questão toda, né, da fluidez aqui também, tá? E aí a gente tem mandalas, por exemplo. Deixa eu alcançar aqui. Pera aí, gente. Vou alcançar uma pasta de mandalas que eu tenho aqui. Não liguem os cachorros aqui também. Tudo aqui comigo. Lembra a peça de teatro que eu falei? A Desalinho? As primeiras mandalas que eu fiz para a peça estão aqui. Mas eu tenho outras mandalas que não fazem parte da peça. Mas, por exemplo, essa aqui foi a primeira mandala que eu fiz para a peça. Aí a gente vai tendo outras, assim. E como são mandalas que eu digo que elas foram forjadas, então algumas delas têm elementos que são considerados ruins para estarem numa mandala, tá? Então, assim, não tomem como modelo, tal, né? E então elas têm algumas questões particulares ali, né? Então a gente tem essas duas aqui, por exemplo, né? Ó, elas foram feitas em 2020. Foi quando foi escrito, né? Aquela peça foi escrita. Então tem várias. Vocês percebem que elas são fechadas, essas daqui, né? Assim, eu fecho elas. Mas tem algumas que elas são abertas, intencionalmente abertas. Ó, tem umas que eu não coloco o contorno, né? Ó. E tem umas que são abertas. Deixa eu ver se eu acho alguma aberta aqui. Ó. Tá, então assim, cada uma delas tem uma anotação atrás que é referente provavelmente à música que eu estava ouvindo na ocasião ou o nome de algo que eu queria trazer para a cena. Né? Então assim, tem algumas que são músicas. Essa aqui eu lembro que eu trabalhei a questão de infância, né? Eu trabalhei a questão de infância quando eu estava escrevendo uma parte de infância naquela peça. Então, nesse dia eu botei a música Unidunité. Então tá anotado Unidunité atrás. Eu gosto de arquivar assim as mandalas, tá? Então a gente tá fazendo essa, vamos ver o que vai virar. Que não tenho ideia, eu vou fazendo aqui com vocês, né? O tracejado. Tô tocando Love Spent agora. Love Spent, really love Spent. Take me in your arms into your last breath. I want you to hold. A minha amiga Bruna, às vezes ela via eu fazendo as mandalas, os contornos, mandava para ela o antes e o depois. Ela ficava de queixo caído. A gente tem esse centro borrado aqui, a gente conserta na hora de pintar, tá? When they're very low and é aqui.
Errei. 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 Errei bonito. A gente vai refazendo. Agora sim. Então hoje é uma live assim, onde a gente vai falando algumas coisas, vocês vão perguntando. Mas é uma live mais pra gente acompanhar aqui o processo. Tá tocando uma música da Legião Urbana agora que chama As Flores do Mal. Como acredito. Nossa, Rodrigo, é pesada essa música, Eu fiz uma playlist toda pensada numa parte tensa para depois uma transformação. Então, faz parte dos nossos próprios processos. As músicas também servem como terapia. Tem pessoas que usam a música como arte-terapia, a construção da música, mas a música também pode ser usada como arte-terapia, com a letra, com a sonoridade, com aquilo que a gente quer trabalhar. Já mostro para vocês como tá ficando aqui. Sim. Não sou nenhum profissional de mandalas, tá? Eu acho que a gente podia ter mais lugares que ensinam a gente a trabalhar com lápis de cor. Porque lápis de cor, até para quem está trabalhando com arte-terapia, a gente vê lindos resultados, assim, pessoas que conhecem bem a técnica vão trabalhar muito degradê, uma série de coisas. Mas quem não domina a técnica em si, acaba ficando muitas vezes naquela pintura infantilizada, né? Mas aí a gente vai aprendendo algumas coisas também. Eu acho que eu quero uma mandala aberta, sem contorno. Então tô me livrando aqui do contorno para já mostrar para vocês aqui. As mandalas, elas movimentam muito a energia psíquica. Então, trabalhar as mandalas em contexto terapêutico, a gente pode trabalhar inclusive numa sequência de mandalas, né? Ou a gente pode usar uma mandala como uma técnica para a gente compreender aquele momento psíquico da pessoa, né? E aí, assim, mandala, ela é muito subjetiva, né, gente? Existem diversos tipos de mandala. O meu padrão de mandala é muito esse aqui que eu mostro para vocês. Mas mandalas existem de diversas formas. O ideal é que a gente não saia... O ideal é que a gente não saia copiando, que a gente vá criando, mas a gente pode até se inspirar em alguns tipos de tracejado, né? As minhas inspirações estão sempre muito voltadas para flores, né? Eu gosto muito de flores, vocês conhecem que eu tenho muitas tatuagens de flores rosas, por tudo, tem muitas rosas tatuadas no corpo, né? Amo rosa. E tem um sentido para isso, né? Minha avó gostava muito de rosas, né? Então eu sempre sempre via ela cuidando muito das rosas, né? Então rosas para mim tem esse lugar do aconchego, do carinho. Quem tá chegando agora, gente, não repara que o centro tá borrado, porque deu ruim com a borracha, mas isso a gente também compreende, né? Ó, então tá arriscada aqui. Vamos ver o que vai se transformar. Quando a gente fala em arte-terapia, a questão estética ela é legal, mas não é o foco principal. A arte-terapia ela também prevê a execução, como aquilo é feito, tá? Então,
tomar uma aguinha. Botei uma música aqui que chama Os Anjos, da Legião Urbana também. Tem uma fala muito interessante aqui, ó. Cadê? Hoje não dá, não sei mais o que dizer nem o que pensar, mas a parte mais legal que eu acho disso aqui é... Cadê? Hoje não dá, vou consertar a minha asa quebrada e descansar. A gente fala muito na psicologia analítica sobre o tempo de refazimento, o tempo de cura. E aí a Janete Angelino traz pra gente uma metáfora chamada... a metáfora do queijo, né? O queijo meia cura, o queijo curado. Que é aquele queijo Minas padrão molhado, que com o tempo ele vai perdendo água, ele fica aquele queijo curado, né? E aí... às vezes a gente precisa desse tempo, né? Alguns adoecimentos colocam a gente num lugar de reflexão. Para onde que a gente está indo? O que a gente quer? Aí eu vou fazendo às vezes teste das cores. Vou fazer um teste aqui. Vou ver se com essa cor aqui eu consigo cobrir o borrado. Não. Só no sobrou do... Com essa aqui vai dar, acho. Então, lápis de cor. Começar aqui com o verdinho. Eu começaria com o amarelo, mas... Aí eu tenho um problema também com algumas cores, assim, algumas combinações. Às vezes botar esse verde bandeira junto com... Que aqui pra você tá um pouco mais claro, né? Mas é um meio verde bandeira com amarelo da bandeira também. Aí eu já fico meio irritado. Eu não gosto muito de misturar as coisas, sabe? Que aí eu olho e falo, muita brasilidade aqui. Não curto, não. Eu costumo pintar em forma de círculo, assim, ó. Que aí eu acho que preenche melhor. Tá? Então eu costumo fazendo assim. Eu gosto de cores fortes, então eu sempre vou fazer as cores com lápis mais pesado aqui, tá? Faz tempo que eu não escuto essa playlist. Eu montei ela no começo do ano. Eu tava vivendo uma situação específica de amor, inclusive, né? E aí, essas músicas do começo aqui, elas estão bem melodramáticas, né? E entrou aqui Acontecimentos da Marina Lima. Eu lembro que um dia eu tava tão triste, eu postei uma foto no perfil pessoal e pus um trecho dessa música. Aí as pessoas todas felizes, porque continuaram cantando a música. Eu falei assim, tá, aceito a alegria de vocês. Acontece, gente. A gente, psicólogo, também fica triste de vez em quando. Faz parte. Inclusive, a gente precisa aprender a lidar com os nossos BOs pra gente tentar levar alguém pra algum lugar, né? Não dá pra esquecer. Consegui cobrir uma parte do borrado, mas... Deixa eu ver. E aí as cores que eu vou usando, eu vou guardando aqui do lado, vou separando, porque depois eu tenho elas como referência. Depois eu guardo tudo de volta. Aí eu faço teste de contraste também, tá? Ó. Por exemplo, eu usei esse verde aqui, aí eu quero ver esse outro aqui, como é que vai ficar de contraste, ó. Quase não aparece a diferença, ó, quando um tá do lado do outro, então eu não vou usar ele. Mas eu quero um verde suficientemente forte, diferente, esse aqui já dá contraste, pra cobrir o borrão aqui.
Cobriu. Porque a vida é assim, não é, gente? Às vezes acontece um borrão na nossa vida e ou às vezes a gente incorpora, né? Bota ali para fazer parte da proposta, ou a gente transforma, não é? Deu um contrastezinho, sim, gostei. A gente vai colocando algumas intenções na mandala também. Por exemplo, verde. Verde a gente associa muitas vezes a processos de cura. Então, ou você está passando por um processo de cura, ou você emana para uma pessoa muito querida esse processo de cura também. E você vai fazendo mais concentradinho. Ó. Tá? Então já vai tomando forma. Aí, a Simone Magaldi, fundadora do IGEP, minha analista, supervisora e professora, toda vez que eu passo um contorno na mandala, eu gosto de passar um contorno preto, eu tomo bronca, que ela fala assim, não põe preto na mandala. Mas vocês vão ver, quando a gente passa alguma coisa dando um contorno, o contraste fica mais bonito. Aí eu penso na questão estética. E aí a gente discorda da pessoa que ensinou pra gente a técnica e tudo bem. Agora tá tocando Open Your Heart da Madonna. Quando eu fui pro show de Copacabana ano passado, saí do metrô, tava indo pra praça, no ensaio, um dia antes, começou a tocar o instrumental dessa música. Gente, que alegria. Tá no meu coração. If you give me half. Aí a gente pode testar contrastes também, ó. Tenha sempre uma folhinha à parte, a gente pode ir testando o contraste. Será que eu quero colocar nessa proposta aqui um laranja? Não sei. A gente pode ir testando. E às vezes uma cor não tem nada a ver com a outra. E no final pode ficar maravilhosamente lindo na estética e às vezes horrível na estética. Mas o que aquilo quer dizer? Mas são cores que a gente pode ir separando, que a gente pode querer usar também em algum momento. Tá. Ó, a gente vai testando cores, Vamos testando cores. Tá meio Brasil isso aqui, né? Ai, me irrita. Gostei. De repente vai ficar lindo, de repente vai ficar horrível, tá, gente? Não sabemos, é sempre uma tentativa no escuro. Ah, mas se fizesse mais clarinho, calcando menos o lápis, teríamos um outro resultado, certamente. Aí vai do seu estilo, daquilo que você quer. Eu gosto. Eu tenho a mão muito pesada. Seria um treino fazer tudo mais suave. Mas eu queria fazer um curso de lápis de cor, sabe? Já pedi pra Bárbara, já pedi pra Andréia. Até agora nada. Vocês fazem mandala? Vão contando aí no chat também. Open your heart to me, baby. Fazendo live no Instagram, que faz tempo que eu não faço live aqui. Tenho feito só mais no YouTube. Tava com saudade do Instagram. Aqui vocês comentam, vocês entram, eu sei quem entrou. Lá no YouTube entra as pessoas, eu não sei quem entrou. I'll make you love me. Tá.
E eu gosto muito, às vezes, do contraste de cor quente com cor fria. Vem com uma cor, começa com uma cor fria e daqui a pouco só com uma cor quente. Ou então o inverso, sabe? Eu gosto muito de contrastes. A Ana Paula Maluf tá aqui, socorro. Ela vendo minhas mandalas. Ana Paula, psicóloga maravilhosa, junguiana, professora minha. Vou ter aula com ela no sábado, sobre imaginação ativa. Ana, tô fazendo uma mandala aqui. Em live. Faz tempo que eu não faço live aqui no Instagram e tava querendo fazer. E você vai estar na minha. E a gente vai fazendo. Fazia tempo que eu não fazia mandala. Eu tô ansioso pela aula da Ana. O curso de arte terapia acaba no sábado, né? Então de manhã é aula com a Ana e à tarde com a Luciana Antonioli. A gente vai terminar a máscara em gesso que a gente fez num dos primeiros dias de aula. Arte terapia, a gente também pode fazer isso com o cliente, né? Começar uma técnica e depois de um tempo a gente retomar aquela mesma produção que a gente estava fazendo, né? As coisas decantam, as coisas mudam. A monografia já está pronta com a Glória. Rapidinho, tchan, tchan. Eu ia fugir do verde e amarelo, mas não vai dar não. Eu vou querer fazer isso aqui. Se ficar horrível, gente, o que vale é a produção. O inconsciente se expressou de alguma forma. Embora eu esteja fazendo isso numa live, não recomendo fazer isso terapeuticamente em live. E com essas músicas pop. Eu sei, eu sei, eu sei. E aí a gente vai pintando. Aí quem ficar até o final vai fazer eu fiquei até o final pra isso. Ai, gente, mas pelo menos a gente se faz companhia nessa quinta-feira fria. Mas como eu estava falando, né? Mandalas fazem movimentação da energia psíquica, né? Às vezes a gente se sente estagnado em alguns processos, a gente pode fazer uma sequência de mandalas, né? Isso eu aprendi com a Luciana Antonioli, professora do IGEP, né? E ela generosamente uma vez compartilhou com a gente um próprio exemplo dela, que ela queria mudar algo na vida dela, uma situação, queria fazer uma transição. E ela foi assim, uma sequência de uns meses, cada mês, cada 2 meses ela fazia, cada 15 dias, sei lá, ela fazia algumas mandalas com a intenção que ela queria transformar. E ela domina algumas técnicas artísticas, ela fez em aquarela. Eu achava lindas, eu acho, né, lindas mandalas dela. Mas aí depende daquilo que a gente conhece, né? Como técnica também. Às vezes a gente se coloca muita pressão quando a gente está criando algo em arte terapia. Só que, como eu estava dizendo, a questão estética, ela é bacana, mas pra gente importa muito mais como foi feito, o que aquilo mobilizou em termos da expressão daquilo que foi expresso, daquilo que mobilizou em termos de memória,
no corpo, de lembrança, de choro, de sentimento, de alegria, de reflexão. Então tem muitas coisas que a gente pode trabalhar no contexto da execução daquele material em si, daquela técnica expressiva em si. E aí a gente vai pintando. E às vezes a gente vai pintando a mandala, aí a gente se arrepende da cor que a gente escolheu, da combinação. Acontece demais. E a gente fala, nossa, isso não ficou bom. Mas aí, uma coisa que eu tenho pra mim, que eu faço pra mim, vocês não precisam fazer pra vocês. A canetinha do contraste. A gente passa a canetinha do contraste, ela transforma tudo de um jeito que eu fico de cara. Eu falo assim, gente, não é que fica bom no final? Às vezes não fica, não. Eu nem falo qual que é a música que eu tô tocando aqui pra vocês. É uma música que eu quero levar pro canal. É uma música que eu quero levar pro canal porque ela foi escrita baseada no conceito junguiano de ânima. O autor da música já deu entrevista falando sobre a inspiração junguiana do conceito de ânima. E eu acho que seria legal um dia pegar essa música e fazer uma live, uma análise psicológica simbólica junguiana, já que o próprio autor falou, né? Será que alguém já sabe de qual música eu tô falando? Uma música antiga, de um abajur cor de carne. E aí, a gente fica pensando assim, né? Qual que é a cor de carne que o Hit quis dizer, né? Porque muitas pessoas falam que é cor de carmim, né? E como ele mesmo diz, ele fala assim, eu não acredito que eu tenho que ensinar o brasileiro a falar o próprio idioma, né? Porque a tônica tá no carne, não no mim. Então não é carmim, é carne. Aí eu achava que era aquele vermelhão bem bordosão, daqueles abajures de hotel antigo. Assim, não, gente, é cor de carne, que a gente chama de cor de pele aqui no Brasil, né? Cor de pele de gente branca, né? Uma coisa meio assim. Porque hoje em dia tem lápis de cor com tons de cores de pele. Eu acho sensacional e assim tem que ser. Porque existem tantas coisas que fazem parte da psique das pessoas, da história das pessoas, e a gente às vezes não tem noção da dimensão. Quem não enfrenta, por exemplo, o racismo, né? E eu tava vendo hoje uma história de um menino, um ator, o Fábio Porchat, que ele foi contar a história de um dia que ele passou mal num hotel e foi pro hospital. Ele falou assim, e a primeira preocupação dele de chegar lá, porque ele tava de chinelo de dedo e cabelo rastafari, por conta do personagem, era falar, eu posso pagar. Então, assim, às vezes, nós terapeutas podemos correr o risco de minimizar esse tipo de questão ou nem de trabalhar esse tipo de questão. E realmente, às vezes, nós que não passamos por isso, não estamos sensíveis a essa temática. Mas olha como é triste, né? E as pessoas riram. Quando ele falou assim, eu posso pagar. As pessoas riram. É triste, porque é uma realidade que aflige demais. E eu falo de racismo, mas eu falo também de misoginia, de homofobia. Aí, por exemplo, esses dias viralizou um vídeo de uma fulana falando mal de agenda woke. Aí eu te falo, a agenda woke, ela começou com uma... Woke é de acordado, né? Começou com uma conscientização sobre racismo. Pautas sobre conscientização sobre racismo e se expandiu para as demais minorias. Então a pessoa que critica a agenda woke quer manter aquele pensamento preconceituoso, né? Dá medo, né? Porque quer militar. Será que a pessoa quer militar? Não, ela quer que você
se conscientize. Você mostra com seu contra-argumento que você quer perpetuar justamente o preconceito, né? Interessante. E nós, terapeutas, precisamos estar atentos sobre isso no nosso contexto, contexto dos clientes. E às vezes a gente alerta a pessoa sobre isso. A pessoa ri quando conta uma história de racismo. Já mostro para vocês como tá ficando. É que aqui é uma grande proporção, uma grande parte aqui. Eu vou tentar providenciar para uma próxima vez, que essa aqui eu fiz de improviso, essa live aqui, tô fazendo de improviso. Vou tentar providenciar um outro tripé para colocar aqui mostrando toda a execução. Porque vocês estão achando que aqui é uma bancada, aqui é minha mesa de trabalho, mas aqui eu tô pintando uma prancheta em cima do teclado do meu notebook. A gente vai fazendo onde dá, gente. A gente fica esperando, às vezes, as condições ideais. Certamente tem gente artista aqui que me segue e que vai estar vendo todos os defeitos técnicos. Aí tô nem aí. E lembrando que eu tô fazendo uma luz aqui indireta, tá? Tá ficando. Ah, eu vou usar esse amarelo outro aqui que eu peguei de início. Que eu trouxe ele pro começo e não usei. Perto do seu Travis. Agora tá tocando uma música que chama Antes das 6. Todos dois, quem acorda primeiro? Quem inventou amor? Explica, por favor, gente. O amor é um grande arquétipo. E suas várias variações. Várias variações. Já tá botando um óculos aqui pra gente. Ah, meu óculos tá lá em cima, esqueci. Subi ontem com ele, esqueci de trazer. A minha vida vai e vem. Gente, podia um dia combinar de fazer uma live? Assim, aí eu abro, convido alguém para fazer. Eu faço daqui uma mandala, vocês fazem daí uma mandala. A gente vai revezando, às vezes quem tá do outro lado aí vai mostrando as mandalas. Fazer o clubinho da mandala. Eu já me empolgo. Podia, né? A gente podia fazer um workshop de mandala, né? Eu fiz uma vez uma sequência de workshops temáticos, né? E eles viraram conteúdo para os meus pacientes, né? Eles estão no YouTube em link privado e não é vendido, isso é dado, né? Os workshops eu fiz todos gratuitos também. Já era gratuito para as pessoas e hoje para os meus clientes são gratuitos também. E aí, acho que a gente podia combinar um workshop pelo Meets. A gente monta aqui, combina um dia, horário, e a gente faz, né? Aí esse eu não coloco pros clientes, porque tem material de cada um, né?
que vocês acham? Quem estiver aqui ao vivo vendo, quem for ver a reprise também. Minhas playlists, elas são bem doidas. Tá? Agora tocando Celi Campelo. Não, aí as playlists, elas criam climas, de blocos de climas. Então o primeiro bloco era para exorcizar. Esse segundo bloco tá para uma transformaçãozinha divertida. Continuação, Túnel do Amor. Que eu acho algumas músicas legais, engraçadinhas, leves. Eu acho que a próxima que vai entrar aqui, eu acho que é um Skank. Eu consigo misturar na mesma playlist, gente, várias músicas. Abraçar quando o trem passar, só tu lá no túnel do amor. Ó, quanto tempo a gente já tá aqui em live, gente? Uma meia hora? Aí eu olho, teoricamente eu pintei todas as partes da mandala. Aí eu olho se eu quero colocar mais alguma coisa. Eu tô sentindo falta, eu quero colocar mais alguma coisa assim. O que eu posso colocar? A voz da vida. Eu falei que era Skank, é Dois Rios. Perfeito, é. Cabe mais uma coisinha aqui, já sei como eu vou fazer. Sem direção. E aí também tem aquela técnica que a Simone ensina pra gente, né? Que é a mandala de objetivos, que a gente faz uma mandala com 5 áreas, né? A gente vai colocando os objetivos, né? Amor, saúde, trabalho, servir e espiritualidade. 5 áreas. E eu tinha separado uma cor que não entrou ainda, que vai entrar agora. Deixa eu apontar um pouco o lápis. Tem um amigo chamado Alejandro, ele pinta. Ele fica louco comigo que eu fico apontando os lápis. Que diz que quem pinta muito com lápis de cor não fica apontando lápis toda hora, não. E aponta com um estilete. Não é com apontador, não. Do seu corpo. Eu amo laranja. Laranja é uma das minhas cores preferidas da vida. Eu gosto de cores quentes. Antes eu gostava mais do inverno. Hoje eu gosto mais do verão. Tô brincando escuridão. Volto nos lábios. A voz da vida vem dizer que os braços seus. Os braços sim. Eu não sei nada da letra. O lugar é esse, do seu no corpo inteiro.
Tava apaixonado quando eu pus essa música. Deu tudo errado. Às vezes a gente quer encaixar uma coisa onde não encaixa, né? Sem direção. E a gente sofre, se descabela. Aquela música deles, Regina, corre atrás da porta. Às vezes não é tanto drama assim também, não. Sem direção. Aí passa um tempo, você convive um pouco mais com a pessoa, você fala, graças a Deus, graças às deusas, não deu certo. Aí, se eu tiver a experiência também depois de um tempo, você parar e olhar assim, onde é que eu tava com a cabeça? Agora eu pus uma música aqui, ó, chamada Somente o Sol, da Débora Blando, que é uma regravação, né, uma versão de uma música chamada I'm Not Alone, mas eu acho mais bonita a letra dessa da Débora Blando. Eu vejo luzes quando te sonho. Ó, como é que é? Misturo as cores que o amor me deu. Quem aí já fez mandala apaixonado, apaixonada? Sim, sim. Tá quase, pessoal, tá quase. Uma imensidão. Nem sei se o som tá indo muito bem aí. Vocês estão me ouvindo? Acho bonitinho quando a Débora Blando fala lua. Ela não fala lua, ela fala lua. É lua. Ficou morando muito nos Estados Unidos, né? Acho que não... Perde um pouco, né? Português. O meu corpo pede o seu calor. E ela fala calor. Não fala calor. Calor. O meu corpo pede o seu... Tá vendo como o calor é mais interessante do que o frio? Prefiro 1000 vezes. No frio a gente fica mais elegante. Elegante com padrão de roupa de elegância, porque tem roupa de verão que também é elegante. Aliás, elegância, a gente tá confortável no chinelo de dedo, assistindo filme no calor, no verão, onde o cinema não dá conta com ar-condicionado. Sim, eu amo o Rio de Janeiro, né, gente? Pão de açúcar aqui, ó. Então eu sou meio que um biscoito preso num corpo de bolacha. Então eu gosto de hábitos cariocas. De nosso amor. Tá de ponta cabeça, né? Eu fiz ela assim. E certamente tá espelhada pra vocês também. Aí a gente pensa qual cor a gente faz o contraste. Acho que eu vou fazer de dourado. Embora a preta também ficaria bonita, mas... A preta vai ficar... O traço vai ficar mais fino. Eu vou de preta. E se alguém me der pra Simone, eu vou saber.
Não quero olhar. Tô usando essa aqui, tá? Ó. Nuvens passeiam. Ó, tá vendo como dá um contraste já, ó? Quem trabalhava muito com desenhos de mandalas era a Nise da Silveira. Ó como vai ficando já contrastado. Eu gosto mais. Aquele livro Imagens do Inconsciente, quem quer trabalhar com arte terapia, é obrigatório. E quando tiver exposição da Nise, vão ver. Aliás, vai ter exposição do Jung no MIS, final do ano, hein? O IGEP está fazendo a curadoria e a gente está produzindo 1.200 máscaras em gesso que vão para um dos recintos. Aqui eu já tenho 10, a gente vai produzir mais. Mutirão, muitas pessoas produzindo essas máscaras. Então, quem for na exposição do MIS lá no final do ano, e aqui em São Paulo, e ver a exposição com as máscaras, sabe que algumas daquelas máscaras foram feitas por mim, e pelas minhas amigas, e por outros amigos também. Mas a gente está se juntando em 4 aqui para fazer. Eu, a Flau, a Nath e a Elaine. Aliás, as melhores energias para a Nath, que tá dodói. Se isso não... Senhora, minha mãe também esteve por aqui, não sei se ainda tá por aqui. Na live de terça no YouTube, mas pro final teve um momento de chacrinha. Aí eu falei umas coisas, eu falei, só falta minha mãe tá vendo isso aqui, mas ela não entendeu o que eu tava falando ali também. Gírias modernas. E aí, quando a gente faz a mandala, a gente depois pode tirar um tempinho para olhar para ela depois de pronta e ver o que ela comunica pra gente. Eu botei aqui agora, tem uma música que chama O Que Eu Também Não Entendo, do Jota Quest. Era pra pessoa por quem eu tava apaixonado. Ele que me relembrou da existência dessa música. Ele foi embora, mas a mensagem da música é bonita. E eu não vou estragar a música por causa de um boco-moco. Agora tá Everything I Ever Wanted, do Gary Barlow. Ai, gente, Gary Barlow, maravilhoso, né? The reason I feel the way I do now
In my own words, this love is so meant to be. It's in your eyes each time you listen to me. I'm saying things I've never said before. Mas ele tem uns agudos que, pelo amor, né, lindo? Só pra quem é profissional mesmo. This love is changing my mind, my life. But everything I ever wanted. Ai! A gente faz um remendo. About reason, about work, losing time. Just think. Ó, quase no fim, quase no fim. I love to hold you. Ai, tem coisa que tá. Caneta que tá no meu estojo. Eu gosto de assinar com uma caneta preta específica que ela não tá aqui. Tá na minha mala de arte terapia. Mas eu gosto sempre de assinar todas. I ever wanted more. You're in my mind, in my heart. Só que eu vou com essa aqui da Estabilo mesmo. Ah, ela tá fraca. Aí eu marco coisas atrás também. Depois a data, a música Everything I Ever Wanted and More. Uma outra música que tocou também. E aí temos a bonita. I ever wanted and more. You're in my mind, in my heart and my soul. E aí eu gosto às vezes de fotografar. Aí mando pra Simone, ela avalia, né? No momento da análise e tal. Mas aí eu paro aqui e contemplo o que ela tava me dizendo. E vocês viram, eu consegui transformar o borrão lá do meio, né? Eu queria ter começado com amarelo, mas se eu começasse com amarelo ali, ia ficar aquele borrão. Então eu tomei a liberdade de não fazer assim. E aí eu decidi fazer ali um verdinho no início, que não é de todo ruim, né? Porque a gente pode colocar energia de cura no verde também, né? De saúde, né? E pedir até por outras pessoas também, sabe? Aí a gente percebe que ela tem dois momentos, né? Ela tem três momentos. Ela tem um centro, um outro momento aqui, e depois irradia para cores quentes. Eu não quis fechar ela, porque eu quero que as intenções que eu coloquei aqui, que elas se expandam, e não que elas se concentrem. Isso é uma visão minha, né? As mandalas que são fechadas, eu acho que elas me passam, aí é a minha visão, elas passam muito a ideia de contenção, de não necessariamente de represar negativamente, mas de conter, de concentrar, deixar o negócio mais concentrado. E aqui a intenção que eu coloquei é que ela se irradie, que se expanda. Por isso que eu gosto muito, é um combinado meu comigo mesmo, tá? Não que o Jung botou isso lá no livro dele, né? Mas ele fala muito da questão dos quadros, né? Dos quatro, né? Do número 4. Que uma mandala, ela é em múltiplos de 4, né? Então, da quaternidade.
Então temos aqui, ó, 8, né? Então vê que ela vai para 8 lugares, 8 pontas, né? 8 setores. Aí a gente pode pensar, né, nesse vermelho, perdão, nesse laranja que envolve aqui como aquilo que aquece tudo isso aqui, né? Começa, se a gente olha como uma flor, é a base, né? Esse de fora aqui é o que está mais por baixo, aquecendo tudo, né? Tá aquecendo todos esses elementos aqui nesse vaso alquímico. Uma leitura minha, não que isso está certo, não que isso está errado, mas é uma possibilidade que eu estou ampliando aqui com vocês. Então a gente entender o roxo aqui, o violeta, como transformação, como espiritualidade, tem aqui também, né? Esse azul como uma água para uma possível diluição de coisas estagnadas, né? O solútil alquímico, né? Esse amarelão nesse fogo aqui para uma transformação, né? Esse ouro alquímico que a gente busca muitas vezes através do processo alquímico metafórico dentro da psicologia analítica, né? Ai, que tá meio borrado, eu vou dar uma consertadinha aqui. Nossa, que curioso, tá tocando uma música chamada Eternal Flame. Aí eu sou romântico, né? Am I only dreaming? Ó. Então, é isso, pessoal. Assinatura já nova, com nome novo agora, né? Vocês sabem que eu fiz a retificação do meu nome, adicionei o sobrenome dos meus avós, o Pires e o Delcoli, né? Eu já não assino o Rodrigo César já tem um tempo, né? Ai, olha que música que entrou aqui, vocês não podem ouvir porque eu não posso compartilhar, porque senão o Instagram bloqueia, né? Da direito autoral. Casa no Campo, deles Regina. E é isso. Depois vocês me dizem se vocês gostaram de participar assim. Eu acho que deu o quê? 1 hora mais ou menos que eu tô aqui? 50 minutos, 1 hora. Geralmente eu levo esse tempo para fazer as minhas mandalas. Quando eu peço para os clientes, eu geralmente peço para eles fazerem em casa. Quem já está mais familiarizado, eu já peço logo no começo da sessão. E eu gosto de fazer assim, quando eu trabalho mandala, né? Se eu estou fazendo na sessão com a pessoa faz a mandala dela e eu faço a minha também. E eu vou mostrar a minha também, tá? Eu gosto de fazer isso. Tem uma mandala uma vez que eu fiz com uma pessoa e eu tava era plena pandemia, era tudo online. E aí, isso eu posso falar que isso não infringe problema ético nenhum. Ó, quando, por exemplo, a gente faz com aquela caneta dourada, eu gosto muito de contornar com essas daqui douradas também. Também dá um contraste, ó. Tá? Mas eu prefiro mesmo o bom e velho... Ó, aqui prateada também, ó. Isso aqui é prateada. Ah, e aí, ó, aquelas canetas que estão na moda. Aquelas canetinhas... Ah, não tem nenhuma aqui. Aquelas canetinhas... Ó. Só que essas canetas, elas precisam do papel canson bem mais grosso, tá? Esse aqui eu acho que é 300. Ó como ele é grosso, ó. Ó. O outro não. O outro é o canson normalzinho, né? Ó. E aí, presta atenção quando for comprar canson, porque canson tem o branco e tem o bege. Ó. Essa aqui é aquela canetinha. Fica mais uniforme. Essa aqui já é lápis de cor. Giz de cera, uma vez eu fiz, deu muito ruim. Ai, ficou horrível. Do giz de cera foi a minha maior tristeza, porque depois o negócio não pegava em cima o contorno. Não gostei do giz de cera. Deixa eu ver se eu acho que eu queria mostrar pra vocês. Isso aqui eu fiz em aula. Aí tem que fazer uma versão pocket, porque tava na aula, não dava tempo de fazer uma mandala grande. Deixa eu ver, cadê? Essa aqui eu fiz num atendimento. E aí, o mais interessante dessa mandala,
que a pessoa fez um desenho, ela não fez mandala, ela fez um desenho livre. E aí, pandemia, pessoa do lado de lá, do lado de cá, quem tava aqui na webcam, vocês também estavam aí, vocês não estavam vendo o que eu tava fazendo, as coisas que eu tava mexendo aqui, né? E a pessoa lá do outro lado não tava também. Vocês acreditam que a gente usou as mesmas cores? O meu foi uma mandala, o dele foi um desenho. Usamos as mesmas cores, sem exceção. E aí, nesse dia, por exemplo, eu emprestei um pouco da minha percepção dessa mandala para o campo psíquico que a gente trabalhou ali. E aí, nesse dia, isso eu posso mostrar para vocês, né? Isso não vai infringir ética. Aqui ficou esse contornão azul em volta. E eu fiquei pensando assim, por que saiu isso, né? Sendo que as minhas mandalas, elas sempre são, elas têm um padrão de pegar a folha inteira, né? Aí eu fiquei olhando para aquela mandala, o que ele poderia me dizer. E falei, olha, será que faz sentido eu emprestar um pouco essa mandala aqui para o seu processo? Onde tem todo um trabalho para se ampliar, mas algo barra. E aí a gente trabalhou todo o movimento de expansão que às vezes é represado, porque em volta parece uma represa, né? Então foi uma sessão bem incrível, onde nesse momento eu emprestei um pouco do meu processo individual ali, que saiu da minha produção, para o processo alquímico ali. E é claro que isso, de certa forma, pode refletir no meu processo também. Mas aí nisso eu trabalho em mim, mas também presto um pouco ali para esse... Porque o Jung chama de vaso alquímico, né? A transferência na psicologia analítica, ela é trabalhada de uma maneira diferente da psicologia psicanalítica, né? Onde a transferência, ela é um processo de cotransferência, né? Ambos saem transformados do processo terapêutico, né? Que a gente está fazendo nossa terapia, mas aquele encontro também nos transforma de alguma forma. É um trabalho em conjunto, certo? Quero agradecer todo mundo que esteve por aqui, que teve a paciência de ficar até o final, né? E observando toda a mandala aqui. E obrigado. E é isso. Nessa quinta-feira, tava com saudade de aparecer aqui no Instagram. E quem sabe eu invento uma moda, porque vocês sabem que eu gosto de inventar moda de tempos em tempos. E foi o período das lives caóticas de café da manhã. Quem sabe a gente faz as lives de mandala. A gente pode propor temas, falar sobre determinados temas e fazer mandala para ver o que sai. Interessante. E vamos ver, eu vou depois assistir essa live, se ficar legal, eu boto no YouTube também. André tá comentando aqui, ficou linda. Beijo, energia, luz e saúde. Lembrando que eu não tô colocando nenhuma técnica aqui e tal, né? Então é isso. Obrigado, André, por estar aqui, por ter compartilhado sua percepção também. Acho que tem muito a ver com isso que você falou. Eu busco essa questão da saúde no dia de hoje, né? Hoje eu tô meio fanho, tô com um pouco de dor de ouvido também, né? E pensando na minha amiga também que tá hospitalizada. E muita luz, né? A gente busca clarear as nossas sombras, botar luz nas nossas sombras, é isso. Tá bom? Beijo, obrigado e boa noite. E queria que vocês estivessem ouvindo a música, porque tá tocando Don't Leave Me This Way, é uma música super pra cima, né? E se o Instagram não derrubasse, eu botaria aqui. Mas a próxima aqui, qual que é? Eu acho que eu sei. Eu vou fazer uma fala final com a próxima aqui, que é do Mob, que é Dream About Me. Essa música do Mob, ela tem um clipe lindo, que são gatinhos. E ela fala assim, baby, sonha comigo, minta no telefone pra mim, porque se tá muito duro, se machuca demais, tem muito na minha vida. There's enough in my... que me faz triste.
Às vezes a gente precisa de um pouco de fantasia para enfrentar a realidade. E às vezes a gente encontra na fantasia uma fuga, mas a fantasia ela também pode ir, por exemplo, para o campo do criativo, né? O que é, por exemplo, a criação dramatúrgica? A dramaturgia não necessariamente ela vai reproduzir a realidade. Ela pode trazer ali soluções para aqueles conflitos de personagens e tudo mais, né? E eu estava falando sobre isso com um amigo meu chamado Jorge. E ele tem uma peça recente que eu já mencionei bastante lá no YouTube, nas lives no YouTube, que chama Amores Vermelhos sob o Sol de Morango. E é uma peça muito potente, que teve em temporada agora aí no último mês, né? E essa peça, ela fala sobre amores, né? Mas fala sobre amores românticos, amores familiares, fala sobre amor. E é tão interessante, né, que essa peça me transformou, me trouxe muita coisa boa. E hoje, esses dias, na verdade, eu estava falando com ele, né, o quanto que a arte também transforma a gente, o quanto que produzir arte leva significado para as pessoas e o quanto que também traz significado para a nossa vida. E já quero deixar um aviso aqui, aproveitar o encaixe, que é... No campo da fantasia pode tudo, né? Então, na peça infantil que a Cia das Cores está produzindo agora, que chama Zizinha, a Árvore e a Sombrinha, que vai estrear em novembro, se eu não me engano, acho que é novembro, lá no Teatro de Arena, Eugênio Kusnet, ali quase em frente à Igreja da Consolação, em São Paulo. Essa peça foi escrita pelo Edson Gon e por mim. E é uma peça infantil, onde a gente fala sobre adoção. E a gente... Olha como a imaginação vai, né? Sobre essas mentirinhas da imaginação que a gente conta. Baseado em histórias verídicas de animais que adotam animais de outra raça, né? Então, por exemplo, é o leão que fica muito amigo do cachorro e por aí vai. A gente... E pinguins que cuidam de outro bicho, e golfinho que cuida de outro bicho, sabe? A gente percebe, às vezes, essa adoção. E aí a gente quis falar sobre a temática da adoção e também sobre famílias diversas, né? Porque a temática da adoção muitas vezes permeia essas famílias diversas e é algo muito contemporâneo. E a gente tem uma camada a mais, duas camadas a mais, né? Que são as músicas do Ernesto Nazaré, né? Então tem essa parte cultural também com a peça, mas também tem uma camada legal que é vocação. Então a gente está falando com as crianças sobre a camada vocacional, já que para Jung, né, o mito do significado é tão importante no processo de individuação, a gente também está falando ali de vocação. Então, o que eu posso contar da história para vocês, né? O Zezinho um dia está na escola e a professora pede um trabalho. O que você quer ser quando crescer? E ele quer ser veterinário. E ele vai perto da casa dele, tem um santuário de animais resgatados. E quem toca esse santuário é a Zizinha. E aí tem essa coincidência dos nomes e tudo mais, a Zizinha e o Zezinho. Aí tem a árvore da sombrinha, né? Que é a árvore que a Zizinha ia para ficar debaixo da sombra, quando ela estava contemplativa e tal. E ela vai apresentando o trabalho dela como veterinária, responsável por esse santuário de animais resgatados, né? Que é o elefante que trabalhou no circo. Então tem... Ai, gente, a cena do circo tá tão linda. A cena do circo não, né? Do elefante tá tão linda porque, lembra, é musical. E aí a gente pretende que eles venham ensaiar aqui na minha casa agora em agosto. Eu tenho um espaço aqui que dá para ensaiar, então acho que eu vou acompanhar muito de pertinho esses ensaios, né? E aí a Zizinha ela vai explicando sobre cada núcleo desses animais que adotam, que fazem amizade e tudo mais, né? Então a gente está falando ali sobre adoção. Então a fantasia, ela faz parte dessa criatividade. Nem sempre a fantasia, ela tem aquele caráter negativo de me esconder numa vida provisória. Ela pode libertar a gente. A fantasia, ela possibilita que a gente também crie horizontes, né? Então, essa música Dream About Me, eu acho que está nesse campo onde oferece pra gente um horizonte.
E quando a gente vê nesse clipe do Mob, né? Essa Dream About Me, onde são gatinhos que vão para uma nave espacial, né? A gente esses tempos vivia brincando assim, ai, que venha a nave buscar a gente, não sei o que, né? Que chegue o extraterrestre para resolver as coisas, né? Então, tá aí, tá no campo da imaginação, tá nesse processo todo. E é isso. Quero agradecer vocês. Vou deixar a live salva. Amanhã eu faço uma capa decente para essa live. E vamos que vamos. É isso. Beijo, boa noite, obrigado. Bons sonhos, falando em Dream About Me. Bons sonhos, sonhem e anotem os sonhos. Registrem os sonhos, porque os sonhos trazem recados potentes do inconsciente. Beijo. I had words to say. The promise went in home. And I like meant to be.